Curitiba precisa vencer o Operário se quiser voltar à liderança da Série B. É jogo pra Série B inteirinha. Ficar de olho, meu irmão. Todo mundo depende desse jogo. Se seu time tá brigando pelo título, tá brigando pelo acesso, tá brigando contra o rebaixamento, você tem que entender o que pode acontecer na tabela dependendo desse jogo aqui na Série B. A 24ª rodada da Série B continua hoje com o segundo jogo entre Operário e Curitiba. Esse é um jogo, meu irmão, que afeta lá em cima e afeta lá embaixo na tabela. Eu me chamo Diogo Cunha, a gente vai analisar esse jogo inteirinho aqui nesse vídeo, então fica comigo. A gente vai ver os favoritos, a gente vai ver as melhores apostas, vai ver escalações, desfalques, tudo certinho para Fantasma e Curitiba. Dá pra dizer que é um clássico paranaense, né? Esse jogo vai ser no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, casa do Fantasma. Jogo às 19 horas. Depois do jogo a gente vai ter live aqui no canal para fazer aí um pós-jogo. Vai ter transmissão da ESPN esse jogo e também do Disney Plus, beleza? Isso aqui, como eu falei para você, cara, é um jogo de times opostos, né? Enquanto o Operário tá ali no meio de tabela tentando sair, né, para buscar algo maior, o Curitiba tá tentando voltar à liderança, né? O Curitiba precisa vencer o Operário se quiser voltar à liderança da Série B. É jogo pra Série B inteirinha. Ficar de olho, meu irmão. Todo mundo depende desse jogo. Se seu time tá brigando pelo título, tá brigando pelo acesso, tá brigando contra o rebaixamento, você tem que entender o que pode acontecer na tabela dependendo desse jogo aqui na Série B. Quem briga no alto vai ter que secar o Curitiba e quem tá brigando no Z4 vai ter que secar o Fantasma. Não tem jeito. Esse jogo aqui, cara, ele tem um detalhe importante, tá? O Alex, grande ídolo da torcida do Curitiba, é o técnico do Operário. Então, assim, meu irmão, tem um reencontro aí meio tenso, né? O Alex vai enfrentar o Curitiba, né? O time que revelou ele pro futebol. E tem também ali uma coincidência um pouco menor, mas o Rodrigo Rodrigues, que se destacou pelo Fantasma, hoje está no Curitiba e pode até estrear contra o seu ex-clube. Então podemos ter uma lei do ex aí de estreante. Mas vamos falar primeiro sobre o Fantasma, né? Fantasma é o mandante, então vamos começar pelo Fantasma, né? O Operário, né? Obviamente comandado pelo ídolo do Curitiba, como eu falei, o Alex, tá tentando engatar a sua segunda vitória seguida. Então vou botar a tabela para você entender o que pode mudar pro Operário, tá? O Operário, ele tá aqui, ó, na 11ª posição, tá com 30 pontos, está a 6 pontos da zona do rebaixamento, está a 9 pontos do G4, já que o Criciúma venceu, mas ele começou a rodada a 6 pontos, estava bem cravado no meio da tabela. Se ele vencer, ele mantém uma certa distância ali pro G4, mas principalmente ele se afasta do Z4, ele precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento e manter uma leve chance viva de brigar pelo acesso, tá? Ele já tá com esses 30 pontos, então não tem muita possibilidade de acesso, mas tem que tentar. Vai ter novidades para esse clássico. Joseph e o Índio, tá? Eles estavam suspensos no último jogo aí contra o Paysandu, né? A vitória de virada sobre o Paysandu, eles não puderam jogar. Vão retornar para o time hoje, devem ser titulares, enquanto que o Léo Cittadini, né, contratado nessa janela, pode fazer sua estreia pelo Fantasma. Mas também tem desfalques o Fantasma, tá? Diogo Matheus e Miranda, ambos tomaram cartões amarelos no jogo contra o Paysandu e estão suspensos para esse jogo diante do Curitiba, então eles vão desfalcar o Fantasma nesse jogo. Do lado do Coxa, o Coxa ali, ó, vou botar a tabela para você entender a situação do Coxa também. O Coxa tá aqui, ó, na segunda posição, vencendo esse jogo, ele dorme na liderança e seca o Goiás. Amanhã, Goiás enfrenta o Botafogo. Curitiba vencendo, seca o Goiás, volta à liderança da Série B. Se empatar, não volta, porque tem uma vitória a menos aqui, tá? Só que o mais importante, cara, o Remo tropeçou, né? Então, o Curitiba vencendo, ele coloca aí 11 pontos pro Remo, meu irmão. E aí começa a se estabelecer muito como um time que vai subir, né? A gente já sabe que o Curitiba é questão de tempo, mas cada vitóriazinha assim, depois de um tropeço de um concorrente, bota isso mais na realidade, né? Então, Curitiba tá chegando embaladaço, não perde desde aquele jogo contra o Paysandu, né? São 6 jogos sem perder. É um time ali que é o time que menos perdeu na Série B, tá? Perdeu só 4 partidas e o líder perdeu 5, né? O Goiás perdeu 5, Remo e Novo Horizontino também perderam 5, mas o Coxa perdeu 4. O time que menos perdeu, tá? Então, se vencer, volta à liderança, como eu falei, e seca o Goiás. Tem 3 jogadores suspensos que, meu irmão, são muito importantes pro Curitiba. Pedro Morisco,
que foi expulso por aquela cotovelada no Caio Vinícius. O Josué tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Ronier. Cara, o Ronier foi do jeito mais estúpido possível. Ele tomou o cartão amarelo depois que o jogo terminou por reclamação. Então são 3, a espinha dorsal do Curitiba tá fora desse jogo de hoje. Isso é preocupante, tá? O Moza deve quebrar a cabeça aí, mas o Pedro Rangel, né, o reserva imediato do Morisco, deve entrar, outro goleiro jovem. O Depena, que a torcida pede muito para jogar junto com o Josué, deve entrar no lugar do Josué. E o Yuri Castilho deve voltar à titularidade ali no lugar do Lucas Ronier. O Castilho que estava suspenso contra o Remo, né? Não pôde jogar. Então tem esses jogadores aí. O elenco é muito bom, né? O elenco do Curitiba é muito bom. Pra gente ver o retrospecto entre os dois times, tá? Retrospecto histórico entre Operário e Ferroviária. Aqui nós temos o total de jogos na história. São 30 jogos entre eles, com 14 vitórias para o Curitiba, 8 vitórias para o Operário e 8 empates. Então, assim, o Curitiba tem quase o dobro de vitórias do Operário. Em jogos de Série B, tá? Que é o que importa pra gente aqui, são 7 jogos na história, com 3 vitórias pro Coxa, 2 empates e 2 vitórias para o Operário, tá? No primeiro turno, cara, o Curitiba venceu por 2-0, né? Venceu por 2-0 e no estadual foi 1-1 também no Couto, tá? Na Série B do ano passado o Operário venceu, tá? Em Ponta Grossa. Então o último jogo que nós tivemos em Ponta Grossa, o Operário acabou vencendo aí essa partida. Quando a gente puxa pra falar de favoritismo nesse jogo, né? Cara, o time do Curitiba, como eu falei, é um time muito difícil de ser batido, é um time muito forte fisicamente, vai sentir muita falta dos desfalques, principalmente do Josué. Assim, o Pedro Rangel é um bom goleiro, tá? Então, assim, apesar do Morisco ser excepcional, o Pedro Rangel vai conseguir substituir na boa. O Josué é o que vai fazer mais falta. O Ronier também estava iluminado, mas o Castilho acho que pode fazer um bom trabalho. Agora, o do Josué vai ser mais difícil de ser substituído, né? Aí, apesar desses desfalques, eu vejo o Curitiba favorito nessa partida, mas o Operário não é um time bobo. Quando joga em Ponta Grossa, já surpreendeu principalmente o Criciúma. Aquele jogo contra o Criciúma tem que ficar de alerta para a torcida do Curitiba e para o Moza, porque o Operário, o Fantasma, o Alex, treina muito bem esse time. Massacrou o Criciúma naquela partida, o Criciúma não conseguiu respirar. Pro Fantasma vencer esse jogo significa um alento, um alívio, né? Então, o time vai jogar muito sério, com toda certeza, mas pra mim, o Curitiba, ele é o favorito. Escreve aqui embaixo quais são os seus placares, bota aí quanto vai ser esse jogo e vamos fazer a nossa aposta do dia na KTO. Se você não fez a sua conta ainda na KTO, casa de apostas que patrocina o torcedorismo, então sempre que você faz a conta através do link, dá uma força pro canal. Mas, meu irmão, aqui na KTO você tem as melhores promoções semanalmente, tá? Fica ligado nos vídeos de hoje também, que vai rolar uma promoção maneira que eu vou falar com vocês. Só que hoje a promoção pra você ganhar... Se você não fez tua conta na KTO ainda, tu tá dando mole, cara. Casa de apostas que mais dá promoção. Todo dia tem uma nova, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse jogo? Vamos lá. Cara, como eu falei, é um jogo muito duro, né? O Curitiba toma muito pouco gol, o Fantasma não é um time que faz muito gol. Então a gente vai botar aqui, ó, menos de 2,5 gols vai ser a nossa aposta. Vamos no sapatinho, tá? Menos de 2,5 gols e eu vou botar HD do Curitiba, empate ou Curitiba. Então aqui está o nosso bilhete. A gente já tá com uma apostinha aí na Série B que a gente fez no vídeo de ontem. Meu irmão, isso aqui você tem que pegar na KTO. Criar aposta, 10% de ganho aumentado na sua odd. A nossa odd está 1,84, vai pular para 1,92. 1,92 é a nossa aposta. Então, se o Curitiba não perder e se esse jogo tiver menos de 3 gols, a gente ganha a aposta. Eu vou botar R$5 nessa aposta novamente para voltar 9,62. Essa vai ser a nossa aposta. Faz a sua conta na KTO para pegar esse bônus de 10% no criar aposta, porque vale muito a pena. É 10% a mais que você ganha na sua aposta. Faz a sua conta no link que está nos comentários. Então vai lá nos comentários, clica no link, faz a tua conta rapidinho. Eu preparei o link mais rápido para você conseguir fazer a sua conta. Mas, meu irmão, isso é uma propaganda, uma dica para maiores de 18 anos. E sempre aposte com responsabilidade, tá vendo aqui, ó? Aposta não é para você ficar rico nem milionário, aposte tranquilamente. Vamos seguir esse jogo aí, cara. No final do jogo vai ter live aqui no canal, então se você não tá inscrito, se inscreve e veja se o sininho está ativado, meu irmão. Muita gente fala, pô, não fui notificado da live. Tem que botar o sininho, notificação, todas as notificações do YouTube, que aí você recebe a live lá. Então se inscreve, deixa sua curtida, fala o placar do jogo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!